A inteligência artificial ela chegou para transformar o mundo como nunca antes. Ela promete revolucionar, facilitar, acelerar e resolver problemas que pareciam ser impossíveis. E hoje ela escreve, ela cria imagens, ela fala, ela toma decisões e até imita o comportamento humano. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. O que a Bíblia diz sobre tudo isso? Será que nós estamos diante de apenas uma tecnologia? Ou será que tem algo mais profundo nisso? Algo que pode ter implicações espirituais, mas que poucos querem aceitar a verdadeira realidade. É nesse ponto de vista que nós vamos ver hoje e falar sobre a inteligência artificial. Um ângulo espiritual, mas também um ângulo bíblico, porque nem tudo que parece ser evolução, na verdade, vem de Deus. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar a maneira que você enxerga esse assunto, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Antes de continuar, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Rafael Leão e aqui nesse canal nós falamos sobre temas atuais à luz da palavra de Deus. Por isso, se você quer entender mais sobre espiritualidade, sobre os sinais dos tempos e como se posicionar nesse mundo que está mudando tão rápido, já se inscreve aí, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir, porque conhecimento sem discernimento pode ser muito perigoso. Então vamos lá. A primeira coisa, eu quero que você observe esse vídeo que eu vou colocar aqui para você. Esse desfile aconteceu na Itália. Isso não é algo normal. Nós precisamos olhar para esse vídeo com um olhar espiritual. Repare que no centro da alegoria aparece um personagem. E o que é que esse personagem está representando aqui? Ele representa a inteligência artificial. Repare que ao redor desse personagem, ao redor dele tem pessoas conectadas em telas, girando e quase que sem vida. Observe que essas pessoas parecem não ter vida própria. Elas estão escravizadas pela tecnologia. Mas o detalhe mais assustador nessa imagem, nesse vídeo, está na mão desse personagem, porque ele carrega um livro e esse livro tem duas frases. Primeiro é "acredite em mim" e a segunda é "eu penso por você". Agora me responde isso. Seja sincero comigo. Será que isso é algo normal? Será que não tem nada espiritual nesse vídeo? Será que isso aqui é só arte? Ou será que isso é o retrato do que nós estamos vivendo no tempo presente? Porque toda mudança, irmãos, ela começa de forma sutil. E primeiro ela pede a nossa atenção, depois ela ganha a nossa confiança. E quando nós menos percebemos, ela já está influenciando a nossa maneira de viver, nossa maneira de se relacionar. Então vamos começar pela primeira frase que esse personagem está carregando nesse livro. E a primeira frase é "acredite em mim". Irmãos, isso parece algo simples, mas é extremamente profundo. E a pergunta é, no tempo presente, em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: "Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor". O ser humano sempre teve essa tendência. Antes era ídolos de pedra, mas hoje pode ser sistemas, algoritmos, tendências. E quando a confiança muda, o próximo passo acontece naturalmente e alguém passa a pensar por você. A segunda frase é ainda mais perigosa. "Eu penso por você". O que a Bíblia diz sobre isso? Porque na verdade isso não parece uma ameaça, parece mais um conforto. Você não precisa mais refletir, questionar, buscar a resposta, porque na verdade tudo já vem pronto na sua mão. Mas é exatamente aqui que mora o perigo. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, "examinai tudo e retende o bem". Escuta isso. Deus nunca chamou você para parar de pensar. Ele chamou você para ter discernimento, para raciocinar. É isso que a palavra de Deus está falando. É completamente ao contrário do que essa imagem está pedindo. Então aparece um outro detalhe. Repare bem o terceiro olho que aparece nessa imagem, nesse vídeo. E nós já sabemos
o que representa esse terceiro olho. Em muitas culturas, isso representa o conhecimento total, como se esse personagem pudesse ver tudo, mas existe um problema nisso, porque o que a Bíblia diz é diferente. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso quer dizer que a verdadeira visão não vem da tecnologia, ela vem de Deus. E agora, irmãos, tudo começa a se encaixar, porque ao redor da inteligência artificial estão pessoas conectadas, pessoas girando ao seu redor, escravas das telas. E é por isso que isso não é só um desfile, isso é um retrato, isso é um espelho da nossa geração. Porque, na verdade, as telas têm dominado muitas pessoas. As telas têm tirado o tempo de muitas pessoas. As telas têm escravizado muitas pessoas. E na verdade isso tem liberado dopamina. Tem pessoas que ficam horas e horas, esquecem de tomar café, esquecem de almoçar diante das telas. Porque nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes de Deus do que no tempo presente. Quando você junta tudo isso, confiança, dependência, falta de discernimento, você começa a perceber um padrão. Não são só líderes espirituais que estão falando disso. Um dos pioneiros da inteligência artificial, ele deu um alerta muito importante. Ele alertou que o avanço dessa tecnologia pode trazer riscos sérios se não for controlada. Ou seja, até quem criou está preocupado com o avanço, com a evolução e aonde isso pode chegar. Se até quem criou está preocupado, por que nós não temos que ficar vigilantes com isso? Porque nós temos que negligenciar o que está acontecendo. Hoje a inteligência artificial ela fala, ela escreve, ela aprende, ela evolui, ela interage com o ser humano. Não é verdade? Quanto mais ela evolui, mais o ser humano se acostuma a depender dela. Tem pessoas que não passam um dia inteiro sem usar a inteligência artificial. Mas agora eu preciso te mostrar algo muito mais sério. Algo que não está apenas na teoria, está acontecendo na vida real. Hoje existem pessoas se relacionando e até se casando com a inteligência artificial. É isso mesmo, pessoas estão se casando com a inteligência artificial. No Japão, uma mulher realizou uma cerimônia de casamento com um personagem criado por IA. Outros casos mostram que pessoas preferem esse tipo de relacionamento porque tem conflito, não tem rejeição, não tem questionamento. É um relacionamento onde tudo gira em torno da própria pessoa. Agora pensa comigo, isso não é só tecnologia, isso é substituição. E quando o ser humano começa a trocar relacionamentos reais por artificiais, meu querido, nós estamos em mais lençóis. Quando o ser humano começa a trocar a voz de Deus por respostas prontas, na verdade ele não está só evoluindo, está se desconectando com o Pai. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema não é usar a tecnologia. O problema é quando ela começa a dominar você, quando ela começa a dominar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E na verdade tem pessoas que já substituíram a voz de Deus pela voz da inteligência artificial. E isso é preocupante, porque quando a voz de Deus é substituída, nós andamos sem direção. Nós andamos por caminhos que nos levam à morte. A inteligência artificial pode responder muitas perguntas, mas ela nunca vai substituir a voz de Deus. Talvez o maior perigo não seja a inteligência artificial ficar mais inteligente, mas talvez o maior perigo seja o ser humano parar de buscar a sabedoria que vem de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, se ele tocou a tua alma, se inscreve aqui no canal, porque aqui nesse canal nós falamos sobre os tempos que nós estamos vivendo, baseado na palavra de Deus. Se você quer aprender mais sobre isso, se inscreve aqui, ative as notificações, que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo.